Ó, pessoal, hoje nós iremos estudar fobias, tá? Fobias, ela entra, é um transtorno que entra dentro dos transtornos de ansiedade, tá? Então, a pessoa com fobia, ela tem uma ansiedade quando está exposta ao objeto ou ao objeto específico ou não específico que lhe traz certo medo, tá? Na realidade, Bruna, né, a fobia ela é diferente do medo no sentido de que eu posso sentir medo de algo hoje, tá? E em outro momento o meu raciocínio, o meu lado, né, racional, mostrar que aquilo não me traz medo. E eu ir e vencer aquele medo, tá? No caso da fobia, quem tem fobia tem um medo irracional sobre aquilo que lhe traz medo, né, sobre algo específico, tá? E ela não consegue de maneira nenhuma, né, a não ser com muita terapia, conseguir vencer 50% desse medo, 60%, tá? Mas ela ainda tem receio, certo? E, por exemplo, eu posso ter medo de roda gigante, né? Porque eu nunca andei, é alto demais, né? E eu tenho aqueles receios, tá? Mas a partir do momento que, né, eu cheguei perto, eu vi que alguém está se divertindo muito, né? Eu fui a primeira vez, pronto, perdi o medo, certo? Por isso que é diferente. Os medos são diferentes, tá? O medo normal e o medo fóbico, ok? Isso, é um medo extremo que mesmo a gente sabendo que é irracional, nós não conseguimos controlar, tá? Vamos acompanhar aí os slides. Então, fobias em linguagem comum é o termo ou aversão exagerada a situações, objetos, animais ou lugares. Sob o ponto de vista clínico, no âmbito da psicopatologia, as fobias fazem parte dos transtornos de ansiedade com a característica especial de só se manifestarem em situações particulares, tá? Então, assim, por que é que colocou aí de só se manifestar em situações particulares? Por quê? Quem tem transtorno de ansiedade, ele tem uma ansiedade a mais do que pessoas normais com ansiedade, que é o que a gente chama de ansiedade patológica, tá? Então eu posso estar ansiosa porque eu vou andar de roda gigante pela primeira vez. Andei, perdi o medo, a ansiedade passou. Outra vez que eu for, né, só tem emoção, não tem mais ansiedade, tá? Eu estou ansiosa porque eu vou me encontrar, né, com meu paquera pela primeira vez. Me encontrei a segunda, hoje não tem mais nem ansiedade, né? Só graça, tá? E assim é a nossa ansiedade normal. Nós somos expostos a determinadas situações, passamos por a situação, acabou-se a ansiedade. No transtorno, quem tem transtornos de ansiedade, seja por algum dos transtornos, pânico, toque, transtorno de estresse pós-traumático, fobias, tá? Eles têm ansiedade sempre, tá? Especificamente, eles têm ansiedade excessiva sempre, então eles estão sempre em estado de ansiedade, eles não relaxam, tá? No caso específico da fobia, essa ansiedade excessiva, que ele não relaxa, só fica mais intensa quando ela é exposto ao objeto, à situação, ao lugar, ao animal que ele tem fobia, tá? Então, se por exemplo, né, eu tenho fobia a rã, isso eu tenho mesmo, viu, pessoal?
tá? Então, se eu sei que lá, que dentro de casa tem uma rã, eu ia não sei onde, né? Mas às vezes a rã fica com aqueles, né, zoadinhas, né, barulhos, principalmente em tempo de chuva, né, que o povo antigo diz assim que tá adivinhando a chuva, tá vindo chuva, né? Então eu já tô naquela ansiedade excessiva. Eu não preciso nem estar vendo, tá? Mas o fato de eu saber que ele está ali no mesmo ambiente que eu, né, isso já traz aquela ansiedade, tá? Excessiva. Se eu me encontrar com a rã, aí, minha filha, a ansiedade se eleva rapidamente, né, já estava em excesso, fica além, né? E eu vou ter as minhas reações físicas, sudorese, taquicardia, é, tremores, tá? Posso ter vertigem, desmaios, ok? Eu não tô nesses casos ainda não, viu, pessoal? Mas temos fobias, ok? Tudo bem? Então, quem tem transtorno de ansiedade já tem a ansiedade elevadíssima, sempre, diariamente, tá? Em todos os momentos. Só que no caso específico da fobia, né, ela só é mais intensa quando exposto, né, a essas situações. Aí nós temos vários tipos de fobia, tá? Eu trouxe algumas, as mais comuns, né, que são 3, para que a gente possa estar trabalhando aí. Agorafobia, tá? Tem até um CID específico para agorafobia, que é o medo de estar em lugares públicos onde o indivíduo não possa retirar-se de uma forma fácil ou despercebida. Na realidade, o agorafobia é no sentido de é o medo de estar em um local público, de estar em um local com muita gente e ele passar mal e não ser visto e não ter como sair e morrer ali, tá? Então, a agorafobia, alguns conceitos vocês vão escutar que é de lugares com multidão. Mas na realidade, a agorafobia é o medo de estar no público, tá? E passar mal e não ser visto e não ser atendido, certo? Então é por isso que o agorafóbico, ele apresenta isolamento social ao extremo, porque ele prefere realmente estar só com aquelas pessoas do convívio dentro de casa, onde ele pode se isolar, tá? E saber, né, que as pessoas dentro de casa sabem que ele está ali, e caso ele passe mal, ele está ali, tá? É assustador mesmo, Bruna, porque assim, né, a gente imagina, quando a gente fala em agorafobia, escuta falar, a gente imagina, né, a gente lá no meio, lá do forricó, aquela multidão de gente lá perto do palco. Então, se a gente passa mal, nós somos pisoteados lá e ninguém nem percebe, né, lá no meio da multidão, certo? Então, o agorafóbico, ele não vai para esses locais, tá, onde tem aglomerado de pessoas, tá? Justamente pelo medo de estar lá, sentir algo e não ser visto. Aí nós temos as fobias simples, que é o medo circunscrito diante de objetos e situações concretas, tá? Que aí... Oi, Kilvia. Isso. Pronto. Isso, a claustrofobia. Isso. É, é a fisiologia, né? Na realidade, Kilvia, seria a diminuição dos neurotransmissores, tá? É,
Alguns neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, elas irão mexer, elas irão interferir, causar alterações na questão do nosso comportamento, tá? E na questão da nossa cognição, que é o nosso estado racional, que é o trabalhar com a mente, tá? Quando esses neurotransmissores estão diminuídos, com o fluxo diminuído, o que é que vai acontecer? Esse equilíbrio com relação ao nosso comportamento, tá? E a questão do nosso raciocínio lógico, ele irá alterar, tá? Aí o que é que acontece? Quando eu tenho medo de algo e eu já tenho essas alterações, eu vou desenvolver uma fobia, tá? Porque a questão da cognição, né, como eu já falei, a fobia quem tem esse medo, ele sabe que é irracional, tá? Por exemplo, a pessoa tem medo de barata. A barata não vai fazer nada, tá? Mas eu junto o medo que eu já tenho com a diminuição aí com relação à minha mente, a diminuição dos neurotransmissores que vão atrapalhar e alterar minha cognição, meu comportamento, aí faz com que eu desenvolva um transtorno mental. É por isso que o tratamento, ele é medicamentoso para que eu possa para que o meu cérebro possa produzir esses neurotransmissores que vão dar um equilíbrio nessa questão do comportamento e do racional, tá? Do cognitivo, e a questão da terapia, que é trabalhar esse meu medo com relação a esse objeto, animal, lugar específico, tá? E essa terapia é o que a gente chama de TCC, tá? Que é a terapia de enfrentamento, tá? Dentro do TCC nós temos a terapia de enfrentamento direto e indireto, onde a gente vai acabar desenvolvendo aí, ou tentando ganhar um equilíbrio para que a gente possa enfrentar isso que nos causa medo, tá? Então é a questão do medo, né? Fisiologicamente é a questão do medo que nós já criamos desse objeto e a questão da diminuição dos neurotransmissores, tá? Que vão alterar aí a cognição e o comportamento, tá? Então a fobia simples, ela entra aí na questão, né, de nós termos medos de animais, de lugares altos, de lugares fechados, tá? Medo de barata, de aranha, né? Aí para cada animal existe o nome da fobia, né? De aranha, aracnofobia, ranicofobia, existe aí essas fobias, mas todas entram nas fobias simples, tá? E nós temos a fobia social, né? Que ela acontece com aquelas pessoas que, quando expostas ao público, né, elas acham que tudo está direcionado para ela, tá? Muitas vezes, por exemplo, ela entra num restaurante, ninguém nem olhou para ela, tá? Mas para a pessoa que tem fobia social, né, todos olharam para ela, tá? Aí eles conversam, aí ela escuta que estão falando da roupa, do cabelo, da maquiagem, falando dela com isso, tá? Então é uma fobia social onde ela vê o que não acontece. Então para ela todos estão, né, olhando para ela, falando e recriminando, tá? E isso, né, quando a pessoa é exposta a determinadas situações, piora. Como, por exemplo, falar em público para uma pessoa que tem fobia social, tá? Isso é quase a morte, né? Essa exposição. Aí aqui outras situações, né, com relação à fobia social, comer em público,
conversar com os colegas de trabalho, muitas vezes ela se isola, né, e é até taxada de chata, né, de antipática. Mas na realidade as pessoas não sabem que na realidade ela tem fobia social. Convidar alguém para sair e dizer o que está sentindo, dentre outras situações onde ela precisa se expor, tá? Então ela prefere, né, não se expor do que dialogar com alguém, tá? E daí, né, como eu falei para vocês, esses três tipos são as fobias que a gente mais conhece, certo? E daí nós temos algumas fobias que são consideradas estranhas. É a fronemofobia, o medo de pensar, a taxofobia, o medo de desordem, caetofobia, o medo de pelos, octofobia, o medo do número 8, heliofobia, o medo do sol, pica, que é o desejo por coisas estranhas, que tanto entra na questão dos transtornos alimentares, como nós vimos, como também é considerado uma fobia estranha, tá? E, pessoal, existe mais de 100 tipos de fobias estranhas, tá? Mas nós trabalhamos essas questões, né, das fobias simples, das fobias sociais, certo? Pois é, né? Até do número 8. Para você ver como a mente, pessoal, a mente é algo que muitas vezes nos deixa, né, sem uma explicação, né? Já tivemos colegas que têm medo, né, daquele estouro do balão, da bexiga, né? Aquelas bexigas de aniversário, tá? Então, assim, cada um com as suas fobias, né? Com seus medos. Oi, Kilvia. E é. Pois é, né? Justamente são essas fobias. Conheci uma pessoa parecida com essa, né? Ela associava, olha a mente, viu? Ela associa, porque ela tinha 4 filhos, então tudo dela tinha que ser par. Olha o oposto aí do teu ímpar, né? Tudo dela tinha que ser par. Então ela só comprava as coisas com números pares. Se tivesse 5 coisas, né? Se ela fosse comprar, sei lá, flores, né? Se tivesse 5 iguais, ela não comprava, porque ela só podia comprar, né? Se fosse ser, podia comprar as 4, né? Mas 5 ela não comprava. Tá? Então, assim, tudo ela associava, porque como ela tinha 4 filhos, tudo tinha que ser com número par, tá? Então, realmente, para você ver como a mente, ela cria coisas, pessoal, que muitas vezes a gente fica imaginando, né? Qual a relação, né? O racional da gente, até onde ele, né, consegue controlar, tá? E daí nós temos os sintomas da fobia, né? A fobia é um medo irracional de uma situação, atividade ou objeto específico, né? É considerado irracional porque a própria pessoa, ela sabe que é irracional, mas ela não consegue vencer esse medo. A fobia obriga a pessoa a evitar o alvo de seu medo, porque associados ao medo surgem outros sintomas, né? Ansiedade, taquicardia, ondas de calor ou frio, engasgo, sensação de sufocamento, tremores, tonturas, desmaios, necessidade de fugir da situação e ataque de pânico, né? Como no caso aí de Kilvia, né? Do exemplo que Kilvia falou, né? A questão de prefere perder o emprego do que ir viajar numa cadeira de número par, tá? As crianças podem expressar a sua ansiedade através de choro, ficar muito agarrada às pessoas e ficar parada em um local, tá? E isso tem que ser visto pelos seus cuidadores, essa questão dessa mudança de comportamento dessa criança e tentar entender o porquê disso está acontecendo agora, tá?
Aí, Kilvia, como a gente viu aí, tá? A questão da fisiologia, certo? Então, vocês vejam, tá? Que o nosso medo, né? Aquilo que eu expliquei para vocês, o nosso medo nos faz não enfrentar aquilo, né? Aquele objeto, aquela pessoa, ou aquele animal, aquele lugar. E a questão dos neurotransmissores tem bastante influência nisso aí, tá? Então, o nosso medo, qual o nosso primeiro contato com o medo? O nervo óptico, né? A visão é o que a gente vê, certo? Então, como eu disse para vocês, eu sei, né? Eu escutei falar que lá aqui dentro de casa, né? Eu escutei o barulho, né? Que tem uma rã, tá? Mas quando eu chego e vejo, então a ansiedade que já estava excessiva, ela ficou ainda mais, tá? Então, a primeira, toda aquela sintomatologia que nós vimos, que nós temos, que nós sabemos que uma pessoa com fobia tem, ela começa a surgir, tá? Ela começa a ter mais, a surgir não, até mais intensidade quando a gente vê, tá? Quando a gente está lá, tá? Quem tem medo de altura, né? Quando o elevador está lá subindo, 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 caso ele tenha coragem de entrar no elevador, né? Tá? Então, o fato de vê-la nas alturas, tá? Aí depois vem todas aquelas sintomatologias, tá? E isso ocasionado também pela questão da diminuição dos neurotransmissores. E daí, pessoal, nós temos o tratamento, tá? O tratamento das fobias depende do tipo da fobia e do quanto esse medo afasta a pessoa de sua vida normal, tá? Então, nós temos a questão medicamentosa, onde nós vamos fazer o uso de alguns ansiolíticos, tá? Para ter um equilíbrio aí com relação a esses neurotransmissores, e vamos fazer terapia, tá? Que é a terapia comportamental. É um dos tipos, e um dos tipos da terapia comportamental é chamada de terapia de exposição, onde existe dois tipos de terapia de exposição. Nós vamos entender aqui como é esses dois tipos de terapia. É a exposição gradual, tá? Quando eu falo terapia de exposição, é que a gente vai estar exposto àquilo que nós tememos, tá? Existe a terapia comportamental, que tem a terapia de exposição, que é considerada exposição gradual. Isso, nesse caso da exposição gradual, a pessoa ela vai aos poucos tendo contato com aquilo que faz medo, tá? É chamada de dessensibilização sistemática. Um terapeuta trabalha com a pessoa através de passos graduais. Primeiro, a pessoa aprende métodos de relaxamento para lidar com as respostas físicas de sua fobia. Depois, imagina a fonte da sua fobia, tá? Posteriormente, as pessoas olham fotos do seu objeto de medo ou figuras que representem a situação temida e, finalmente, ela é exposta ao objeto ou à situação temida, tá? Então, vocês vejam que vai passo a passo, tá? Aí nós temos a exposição direta, também conhecida como inundação. A pessoa é exposta ao objeto, situação temida de uma só vez, tá? Na presença do terapeuta. A pessoa permanece na situação até que a sua ansiedade esteja visivelmente menor do que o nível anterior. As sessões se repetem até que a pessoa consiga sozinha ficar, né, exposta à sua situação fóbica, ok? Então, pessoal, veja que nessa terapia de exposição, tanto na exposição gradual quanto na exposição direta, muitas vezes o paciente ele deixa de fazer a terapia e fica apenas com a medicação, porque não são todos os pacientes que conseguem ficar expostos à situação que lhe causa medo, ao objeto fóbico, tá? Que lhe traz fobia.
ok? Além da terapia de exposição, nós temos a terapia cognitivo, que ajuda na reestruturação do pensamento anômalo, tá? Que ele vai trabalhar na forma de que da pessoa pensa sobre aquele objeto, tá? Sobre aquele bicho, sobre aquele animal, sobre aquele lugar, tá? Então ele vai tentar fazer com que a pessoa, essa terapia cognitiva, ela vai fazer com que a pessoa comece a pensar sobre aquele bicho de outra maneira, tá? Terapia psicodinâmica busca o entendimento e elaboração do significado do sofrimento e dos sintomas desenvolvidos, bem como a elucidação de ganhos secundários desses, tá? Então, é quase parecida com a cognitiva, só que aqui ela vai buscar controlar a sintomatologia que a pessoa sente ao ver o objeto, tá certo? O cognitivo, ela vai tentar fazer com que a pessoa pense de outra maneira sobre o objeto. Já o psicodinâmico, ela vai trabalhar a sintomatologia, para que a sintomatologia seja menos intensa, né, quando a pessoa está exposta ao objeto fóbico. E nós temos, né, a questão das medicações. Os tipos de medicamentos utilizados incluem antidepressivos, ansiolíticos, tranquilizantes e os beta-bloqueadores. Esses medicamentos reduzem os sintomas de pânico, né, que a pessoa tem quando exposta, né, à situação temida. Quando sem o medicamento ela poderia ter medo demais para poder sequer ficar diante da situação, né? Então é aquilo que eu falei para vocês, a medicação e a terapia, né, seja a cognitiva, seja a psicodinâmica, seja a de exposição, elas irão ajudar a pessoa a trabalhar os seus medos com relação ao objeto específico, tá? Deixa eu ver aqui o chat, o que foi que vocês falaram. O elevador é terrível mesmo, Analine. Terapia, Bruna, ela é bastante importante para todos nós, né? Por isso que desde o início, né, quando nós começamos, né, nas nossas aulas, eu digo que psicólogo, né, e fazer terapia, se todos nós pudéssemos fazer, né, a gente tinha um autocontrole bem melhor, né, com relação às nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias, porque ele é muito benéfico, né, para todos nós. Tá? Tudo tranquilo, pessoal, com relação às fobias, né? Um assuntinho básico, né, que a gente já tem um contato, né, com relação a essas fobias. Conhecemos muitas pessoas com fobias, né? Muitas vezes a gente tem algumas fobias não tão intensas que nos causem tanta ansiedade, mas a gente acaba tendo uns medos e a terapia para todo mundo seria o essencial, tá? Então, tudo tranquilo com fobia, vamos entrar no nosso outro conteúdo. O transtorno de estresse pós-traumático, que tem a sigla aí TEPT, tá? Ele, pessoal, é um transtorno considerado que está dentro dos transtornos de ansiedade, certo? E ele trabalha essa ansiedade em cima de traumas pelos quais nós vivenciamos, pelos quais nós passamos. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, o indivíduo deve ter vivenciado, testemunhado ou se deparado de alguma outra maneira com um evento que envolva morte real ou ameaça, assalto, tentativa de sequestro, lesão grave, abuso sexual, desastres naturais, homens na guerra, tá? Então, em suma, ele é, como eu falei, né, ocasionado por algum estresse, né, por algum trauma, né, que nós vivenciamos e que nós não conseguimos sozinhos, nos libertarmos desse trauma, tá? Aí, em algumas literaturas, vocês vão encontrar
tá? Que é falando sobre traumas naturais e traumas artificiais. Quais seriam os traumas naturais? Os traumas causados pela própria natureza, né? Por exemplo, nesses outros países, né, quem vivencia terremotos, maremotos, tá? Entra aí nos traumas naturais, que a própria natureza traz e que a pessoa passa por isso e desenvolve um TEPT, tá? E os artificiais são os causados pelo homem, né? Assaltos, sequestros, acidentes automobilísticos, né? Ameaças, armas de fogo. Sim, no natural, sim. Não, no natural não. Porque ali não foi provocado, não foi, de Mariana? Na realidade, quando estudaram aí, não foi alguma coisa que até como é aquele pessoal que investiga, é, olha como é, tipo os engenheiros, né, que vão olhar o local e ver se está tudo bem, né? Não sei se isso aconteceu mesmo, mas para mim, depois de algum tempo que aconteceu o desastre, não sei se foi o de Mariana ou foi o outro, ou se foram os dois, viram que o local já tinha algumas ameaças, tá? E mesmo assim o homem continuou, tá? Aí entra aí mais nos não naturais, nos causados pelo homem, porque, né, ele podia ter evitado, tentado, né, organizar lá, talvez tenha sido consequência de como eles usavam. Mais ou menos eu acho que foi assim, viu, Bruna? Acho que teve algum laudo depois, pericial, tá? Que foi mais ou menos assim. Se eu tiver errado, depois vocês me corrigem. Depois vocês olharem lá, né, como foi. Certo? Mas se é pela natureza, sem nenhuma ação do homem, são traumas naturais. Se teve alguma ação do homem, são traumas causados pelo homem, né? Traumas artificiais. Tá? Eu digo isso porque em alguma literatura vocês podem ler e daí vocês já escutaram falar sobre isso. Então, a exposição a eventos traumáticos pode acontecer por vivência direta, tá? Eu estava lá e eu sofri isso, né? Sofri um assalto, então eu vivenciei isso diretamente, tá? Testemunhando se o evento acontecer com outra pessoa, então tem certas situações que nós vemos e que nos trazem, pode até não nos trazer trauma, mas trazem algo que nos causa mal, né? Uma certa vez, né, eu era estudante ainda acadêmica de enfermagem e eu terminei em Campina Grande, né, na Universidade Estadual. E lá, né, participando das micaretas, né, eu estava numa arquibancada e eu vi, né, lá do alto um adolescente ser espancado. Minha gente, batia tanto nessa criança, batia tanto nesse adolescente, vários outros, acho que uns 6 ou 7, batiam tanto, né? E ao final de muito tempo, com tanta pancadaria, né, chegou a polícia e interviu, tá? Mas aquilo me trouxe um trauma assim, né? Não para ser um TEPT, né? Mas que até hoje eu me lembro, tá? Que ainda faltava um dia de micareta, eu não consegui ir com medo, certo? Então, assim, né? Tem coisas que a gente vê, né, acontecendo com outra pessoa e isso nos traz alguns medos, alguns anseios e possa ser, né, que desenvolva, dependendo do que você presencie, dependendo do seu psicológico, realmente se torne um TEPT aí, se transforma num transtorno, tá? Tomando-se conhecimento de trauma violento ou acidente que aconteceu com um amigo próximo ou parente, a gente pode, né, isso também vai depender do nosso psicológico,
do nosso da nossa ligação com essa pessoa, tá? E sendo exposto de forma repetida ou extrema a elementos aversivos de um evento traumático, um profissional de salvamento coletando partes do corpo de vítima, né? Uma pessoa que sofreu vários traumas no seu ambiente de trabalho, né? Nós tivemos um senhor que ele é da cidade, só que trabalhava em Fortaleza, morava lá, trabalhava nos Correios e passou por 3 assaltos no trabalho, né, no Correio. Tá? E da última vez ele passou 24 horas com a arma direto na cabeça, tá? E daí ele desenvolveu o transtorno do estresse pós-traumático, né? Veio aqui para o interior, começou a fazer terapia, mas de início ele não ia nem logo para o CAPS, né? Assim cedo, quando tinha muita gente. Ele ia mais no final do expediente, né? Quando já tinha poucas pessoas, porque o medo dele de estar no meio de muitas pessoas era como se ele vivenciasse tudo o que ele passou. Tá? Então, quando a gente é exposto várias vezes, muitas vezes pode estar aí desenvolvendo o transtorno, tá? Do estresse pós-traumático. Os sintomas... Oi, Kilvia. Pronto. Kilvia, na verdade, tá? É um assunto que até a gente já estudou, que foi uma videoaula, tá? Não sei se você já assistiu a... Hã? Sério, tá? Exatamente, Bruna. Aí, Kilvia, não sei se você já assistiu a aula de transtornos puerperais, mas a gente tem, além disso que Bruna falou, né, a questão do pós-parto, onde a mulher ainda continua muito sensível, traumas do próprio parto, né, onde o que a mulher sofreu nesse parto, se foi, né, um fórceps, se ela sofreu algo psicológico, né, porque uma certa vez eu presenciei um casal que a mulher lá parindo e o homem lá perguntando uma situação financeira, que o médico, né, isso era acadêmico, o médico teve que gritar para esse homem sair, porque não admitia mais ele no local, não aceitava mais ele no local, porque ele estava lá, né, realmente aumentando a ansiedade daquele momento, tá? E também a questão da própria gestação, Kilvia, tá? A própria gestação, o período gestacional, ele pode trazer, né, o desenvolvimento dos transtornos puerperais, tá? Que seria, um dos tipos, seria aí o transtorno do estresse, o pós-parto, a depressão pós-parto. Tá? Então, até na aula eu falei a questão da consulta pré-natal, nós como enfermeiros estarmos observando os medos, os anseios, como é que está o psicológico dessa mulher, certo? Porque existem N fatores que podem, né? Pronto, depois tu assiste qualquer dúvida. Pronto. Aí, os medos são N fatores, né, que pode levar a mulher à gestação toda perturbada, né? A questão de ser adolescente, a questão de ser primípara, a questão do cônjuge não aceitar a gestação, né? A questão financeira, né? A outra questão de ter outro filho pequeno ainda, desejar um sexo oposto ao que ela está gestante, né? Então são N fatores que levam uma gestação conturbada, tá? E que a mulher depois do parto, que ainda continua com essa sensibilidade,
onde, se não planejada também, né, como a Bruna está falando aqui, onde a atenção vai ser mais voltada para o bebê, como a Bruna falou, e ela, tá? Quer dizer que a mulher tem que ir atenção, tá? Então, isso aí são causas que levam a mulher a ter uma depressão pós-parto, sim, certo? Os sintomas do TEPT: reviver a situação, né, que é o flashback, a pessoa está sempre vivenciando, pensando na mesma coisa, né? Daí, como a gente falou, lembrando de memória, a importância do terapeuta em ajudar com que a gente leve esses pensamentos o mais rápido possível para o nosso inconsciente, tá? Com o tempo, esses pensamentos vão para o inconsciente, para o nosso inconsciente, mas não são todos que vão, né? Às vezes fica ainda a gente revivendo o que sofreu, tá? A questão de evitação, ela evita tudo. A pessoa que sofreu trauma, ela evita toda situação que venha aparecer com que aquela vivenciou. Alterações negativas em cognições e no humor, tá? Dificuldade de memória, de sentir-se distanciado, crenças negativas pessimistas, ela acha que se ela sair vai viver a mesma coisa, né? Tudo que está relacionado, ela acha que vai viver a mesma coisa. E a questão da hiperexcitação, tá? É quando essa pessoa, ela tá sempre nessa ansiedade constante devido ao medo que foi causado pelo trauma, tá? Então essa sintomatologia, ela é bastante intensa nessa pessoa que sofreu esse trauma. Essa questão da superproteção, Bruna, também ela leva à questão da depressão pós-parto. É outra causa, né? Porque na realidade os medos que vão surgir devido a essa superproteção fazem com que ela muitas vezes nem consiga pensar nela mesma, cuidar dela mesma, e outras vezes dificulte aí o próprio desenvolvimento do bebê, tá? Com relação aos sintomas, no sentido de reviver a situação, né, como nós falamos, as memórias do trauma podem inundar a consciência repetidas vezes, sem aviso, parecendo vir do nada, sem fatores desencadeantes ou gatilhos, tá? Também pode ocorrer recordações intrusivas durante o sono, de forma de pesadelos relacionados aos temas em questão. E diante de gatilhos ao evento traumático real ou simbólico, as pessoas podem apresentar reações psicológicas intensas, pavor, aversão, depressão e ou respostas fisiológicas tais como taquicardia e sudorese, tá? Então essa questão de reviver a situação, ela traz toda essa sintomatologia, né, para essa pessoa. Pesadelos, tá? Vivenciando várias vezes e ela acaba associando isso a outras situações. No caso aí da evitação, né, o outro sintoma que nós falamos, elas refletem a tentativa de se distanciar fisicamente e psicologicamente do trauma, né? Que foi isso que aconteceu com essa pessoa, né, que trabalhava nos Correios lá em Fortaleza, né, e ela veio para o interior, tá? O fato de estar na cidade já trazia um trauma psicológico para ele. Tá? Então essa questão da evitação é um sintoma, né? Evitar tudo que esteja relacionado ao trauma, tá? As alterações cognitivas e do humor, né? Crenças negativas sobre si mesmo, sobre os outros ou a vida em geral, exemplo, nunca vou ter um relacionamento normal, ninguém é 100% seguro, né? Podem ter percepções distorcidas, muitas vezes autorresponsabilização sobre as razões do trauma ou suas consequências, tá? Essa questão das alterações cognitivas e do humor, né, elas fazem com que a pessoa aumente o seu nível de ansiedade, né? Muitas vezes tem até culpa pelo medo, tá?
Se não foi ela que causou, dependendo do trauma, né? Talvez se não foi ela que causou a situação, né? Então ela vai ficar buscando respostas para o trauma que viveu, tá? E a questão da hiperexcitação, a pessoa pode estar em um estado constante de luta ou fuga. Nesse estado de alerta, a pessoa fica preparada para reagir a novas ameaças de perigo, mesmo em situações seguras. Nesse estado, a pessoa gasta muita energia examinando o ambiente, tá? Fica irritada muitas vezes com as pessoas, sempre assustada, certo? Então, essa questão da superexcitação é como se ela buscasse meios, ambiente, relações com outras pessoas que as deixasse segura, mas mesmo assim, né, por trás ela ainda sentia essa insegurança, tá? E com relação ao diagnóstico, pessoal, nós temos alguns critérios para esse diagnóstico, para se diagnosticar um trauma, tá? Um trauma de estresse pós-traumático. A gente vai juntar eventos estressores, né? Vivenciar diretamente o que passou, o trauma. Testemunhar com outra pessoa, saber por um amigo ou de um familiar e ser exposto de forma direta ou extrema. Tá? Então é a forma como eu sei do trauma ou como eu vivi o trauma. As revivências, lembranças intrusivas, recorrentes e involuntárias. Então eu tô lá que de repente vem a imagem, né, do meu colega, vem a imagem do que eu sofri, vem a imagem do que eu presenciei. Sonhos angustiantes, né, que são os pesadelos, reações dissociativas, que são os flashbacks, né, que alguma coisa já está indo para o inconsciente, só que eu ainda tenho muita coisa na minha mente, né, ainda lembro de muitos momentos. Sofrimento psicológico intenso ou prolongado e reações fisiológicas, né, taquicardia, sudorese. A questão do diagnóstico, né, a evitação. Evitação é esforço para evitar recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes, e evitação é esforço para lembranças extremas, tá? Então, por muitas vezes, quem tem TEP, ele tá até calmo, tranquilo, a gente imagina até que ele está bem. De repente ele grita, ele se irrita, ele se joga no chão, tá? Nesse sentido de evitação, que o flash veio, né? O flashback veio, o pensamento veio, e ele não quer lembrar, ele está relutando para lembrar disso tudo, para lembrar o que viveu, para lembrar o que viu, tá? E daí é isso que a gente chama de evitação. Alterações negativas na cognição e no humor também entram como diagnóstico, que é a incapacidade de recordar aspectos importantes, crença e expectativas negativas a respeito de si mesmo, cognições distorcidas, culpas e outros, né, de outros e a si mesmo, estado emocional negativo persistente, interesse e participação negativa, sentimentos de distanciamento dos outros, incapacidade de sentir emoções positivas. Ou seja, o humor dessa pessoa, ele fica totalmente alterado, tá? Os pensamentos negativos sobrepõem os pensamentos positivos. Tá? E muitas vezes eles trazem sentimentos que não precisavam ter, como por exemplo, sentimento de culpa, tá? Como o sentimento que ele um dia vai melhorar e não mais vivenciar isso, tá? Alterações marcantes na excitação e na reatividade, comportamento irritadiço ou surto de raiva, comportamento imprudente ou destrutivo, hipervigília, né? Ele fica atento a uma coisa só, problemas de concentração e perturbações de sono. E além disso, ele tem a perturbação durante mais de um mês. Essa perturbação durante mais de um mês, pessoal, é quando ele se recorda do que viveu ou do que viu na íntegra, tá?
causa sofrimento clinicamente significativo e prejuízo social, profissional e em outras áreas, e perturbação não se deve a efeitos fisiológicos ou de substâncias. Tá? Então aqui ele vai se distanciar do seu trabalho, vai se distanciar das pessoas, ele prefere realmente ficar sozinho, que é quando ele se sente ainda um pouco mais seguro, tá? Mas veja que com relação ao ambiente, essa segurança é mínima. E para a gente encerrar, nós temos aí o tratamento, tá? Considerando que o transtorno de primeira linha para o TEP é a psicoterapia, esta é sempre preferível, mas nem sempre disponível. E há casos em que a gravidade dos sintomas impõe o tratamento medicamentoso, tá? Então, pessoal, o tratamento para o TEP, na realidade seria a tríade: medicação, tá? Onde os ansiolíticos, os antidepressivos, vão ajudar esse paciente, né? No sentido do que vem à sua mente, no sentido do que ele viveu, né? A questão da psicoterapia, onde o terapeuta vai trabalhar, né, esses medos, vai trabalhar o que ele viveu, e a questão da família dá um apoio, dá um suporte, e muitas vezes não deixar esse paciente sozinho. Ok, pessoal? Tranquilo com relação ao TEPT, tá? E as fobias. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando vocês estiverem estudando, podem ficar à vontade, tá? E hoje a gente encerra por aqui, tá? Quarta-feira, se Deus quiser, a gente se encontra aí, vendo o nosso último assunto aí da prova, que é esquizofrenia, tá certo? A nossa prova vai cair transtorno puerperal, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e esquizofrenia, que é o que a gente vai ver quarta-feira, tá? Nós teremos nossa aula síncrona quarta-feira e sexta-feira, e quando for na segunda eu disponibilizo a prova para vocês, tá bom? Um cheiro grande, um bom final de semana, qualquer dúvida estou à disposição, e até quarta-feira, se Deus quiser.